gente, bem-vindos a mais um Destrincha Irmão. E hoje nosso tema é analfabetismo funcional. Vai, Flávia, apresenta o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui diante de um professor que se chama Almiro Lima da Silva, acertei? Certo. Muito bem. Ele é especialista em ensino de língua portuguesa e literatura e também mestre em letras e estudos da linguagem. E hoje nós vamos bater um papo muito legal com esse professor. Tenho certeza que ele tem muita coisa legal também para nos ensinar hoje, não é mesmo, Agostinho? Que bagagem, hein? E aí, pessoal que está nos acompanhando pelo Spotify e também nos assistindo pelo YouTube. Tamo junto, hein? Nesse episódio para descobrir que é isso? Analfabetismo funcional. Funcional é uma palavra assim que dá uma confusão danada. Ela faz bem, ela faz mal. Olhando assim, ela faz bem, né? Funcional porque funciona. Mas analfabetismo funcional... Então você vai ter que descobrir com Já tinha ouvido falar, já? Não. Eu descobri também quando a gente estava preparando o tema. Eu digo, meu Deus, isso é de comer, o que é isso? Isso acontece verdadeiramente? Então, é contigo, né, professor? O que seria esse analfabetismo funcional, então, Almiro? Olá, Agostinho, Nicole, temos aqui também a Flávia e o Junho. E a turma que nos acompanha no Destrincha. Eu quero começar agradecendo, né, pelo convite, estar aqui, poder compartilhar um pouco desse conhecimento e falar desse conceito de analfabetismo funcional com vocês aqui do canal Destrincha aí, irmão. Então, o que é o analfabetismo funcional? O analfabetismo funcional designa a condição das pessoas que, mesmo tendo sido alfabetizadas, não conseguiram incorporar essa tecnologia na sua vida, mesmo tendo aprendido a ler e escrever, não conseguem fazer uso disso na vida cotidiana, para mudar a sua condição social, a sua realidade. Então, a pessoa sabe até escrever uma palavra isoladamente, mas se pedir para escrever um texto, ela não consegue. A pessoa pode até saber ler, assim, decodificar, mas não consegue interpretar adequadamente. E isso é uma barreira para o Brasil, para a sociedade, porque nós precisamos, né, de pessoas que consigam fazer isso, fazer uso disso, para que o Brasil se desenvolva. Que bacana. Nicole, entendeu? Entendi. Entendeu aí, galera? Isso. E então, nós podemos ainda explicar mais sobre isso daí. Sim, sem dúvida. Então, e do seu lado também nós podemos recorrer também a nossa professora de letras também. Né? Sim, temos também aqui a Flávia, né, que é formada em letras. Ela que nos trouxe, né? Porque... Formou em qual letra? Letra A, letra B, letra C? Não, letras de língua portuguesa. Isso. Foi ela que nos trouxe, né? Porque a gente estava discutindo o tema, né? E aí ela veio com o analfabetismo funcional. E a gente, onde vai entrar o cristianismo nisso? Ou o nosso dia a dia, não sei o quê. Aí que ela veio explicando algumas coisas e a gente, é um bom tema. Interessante. Vamos porque depois a gente vai perguntar, né, de ti como isso afeta na nossa formação cristã. Então, isso, mas lá na frente vamos responder mais à frente isso mas aí. Analfabetismo funcional, letrado, não letrado, não sei se é essa linguagem que a gente... Isso, então eu vou dar um contexto aqui, vou falar do que é linguagem, para que a gente possa, dentro disso aí, saber explicar mais detalhadamente o que é o analfabetismo funcional. O que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que o ser humano tem de expressar, né, pensamentos, emoções, por meio de signos, de sistemas de signos. Então, um desses sistemas, o mais utilizado, são as línguas naturais, né? Então, podemos falar de língua portuguesa, língua francesa, inglês, mas existem outros sistemas de signos, como, por exemplo, a pintura, a dança, o desenho, né, o cinema. Então, todos os símbolos, né, a bandeira nacional. Então, nós podemos nos comunicar com gestos. Então, tudo isso é linguagem, são sistemas de signos, né? Signo é qualquer coisa que eu utilizo, né, para representar outra coisa. Então, as línguas naturais são sistemas de signos, são códigos, né, que nós utilizamos para nos comunicar. Então, eu tenho uma ideia na minha cabeça, para que as pessoas saibam o que está na minha cabeça, eu tenho que codificar, colocar num código. Aí eu posso falar, posso escrever, posso desenhar,
posso dançar, fazer um gesto para expressar isso que está dentro da minha cabeça. Então, isso é codificar. Isso é linguagem. Então, o que é alfabetizar? Alfabetizar é justamente você ensinar a pessoa a fazer isso através da escrita. Então, ensinar, né, o alfabeto, ensinar a escrever e a ler. A escrever é codificar, né? A ler é decodificar. Você olhar para a palavra e saber o que está escrito ali. Então, alfabetizar, uma pessoa alfabetizada é a pessoa que consegue tanto codificar como decodificar, minimamente. Saber fazer uso disso na sua vida diária, incorporar isso como prática social é que nós chamamos de letramento, que é algo que nós vamos falar mais à frente. E não saber fazer isso, ter aprendido a ler e escrever minimamente, mas não incorporar isso na nossa vida diária e tudo mais, nós chamamos de analfabetismo funcional. Então, o analfabeto funcional é a pessoa que vive essa condição de quem aprendeu a codificar, decodificar, a ler minimamente, mas não consegue fazer uso disso na sua vida diária. Se você pedir para a pessoa fazer o seu currículo, ela não consegue fazer para conseguir um emprego. Se ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela também não consegue se expressar adequadamente de acordo com o contexto. Então, vai fazer um currículo? Se você pede para a pessoa se inscrever, você terminou, e mais, a pessoa terminou o ensino médio, aí você pede para ela se inscrever para fazer o Enem, ela não sabe nem acessar o site. Então, isso é um problema de analfabetismo funcional. Isso se enquadra nesse conceito de analfabetismo funcional. São um dos sinais, então, né? Isso, são características, né? Então, veja só como o analfabetismo funcional, ele prejudica muito a vida do brasileiro, né, da pessoa, porque ela impede que a pessoa progrida intelectualmente, que ela socialmente consiga um emprego, ou então que ela mude a sua própria realidade, consiga se envolver, né, em movimentos, em reuniões, para que ela reivindique o seu direito. Então, a sua vida cidadã fica muito limitada, ela não consegue exercer a sua cidadania com plenitude. Então, esse é o problema do analfabetismo funcional. Não consegue se comunicar, né, de forma Isso. eficaz. Estão entendendo, Exatamente. pessoal? Ou vai ficar... Ai, meu Deus, o que é isso? É isso mesmo. É para justamente você entender, compreender e, de repente, se você se identificar como um analfabeto funcional, já ir começando a se aperfeiçoar, né? Olha, tem a professora Flávia aqui que pode estar ajudando também, além do professor Almeida, viu, gente? Isso. Mas que maravilha! Mas é fácil, a partir de hoje, assim, é isso que nós queremos, que a pessoa se identifique. Tem muitos temas sendo debatidos por aí, né? Sobre isso, mas é fácil a gente se identificar como tal. Você, como professor, com certeza já sabe. No comportamento do aluno, você já vê que ele ali é analfabeto pessoal. E dentro de uma sala de aula, analisando assim, você identifica assim uma percentagem grande, pequena do analfabeto funcional? Olha, dentro da sala de aula, nós estamos em processo. Então, assim, nós não podemos dizer, olhar para uma pessoa e já dizer que ela é analfabeto funcional. É difícil medir isso daí, né? Sim. Porque o processo de alfabetização e letramento é um contínuo. Então, como é que você vai definir a fronteira, né, entre quem é e quem não é analfabeto funcional? É um pouco difícil isso daí. Mas, assim, nós podemos ver sintomas, né? Se a pessoa não já conseguiu, já foi alfabetizada, mas não consegue interpretar adequadamente um texto, um aluno de 9º ano, por exemplo, aí já vê que ele se enquadra aí, mas é preciso trabalhar esse aluno, porque ele está no processo. Então quer dizer que nessas provas, por exemplo, teve a prova do Enem? Vai ter agora de novo, em novembro. Aí tem a redação. Redação, a pessoa vai ter que desenvolver um tema. Ela leu sobre o tema, ou então tem acompanhado temas atuais ou não, e aí ela vai ter que desenvolver esse tema. Ali também, nessa hora, é para medir isso, se a pessoa realmente é analfabeto funcional ou não? Não é exatamente para medir isso, para saber se a pessoa é analfabeto funcional ou não. Mas o fato de a pessoa não conseguir escrever uma redação, já pode indicar que a pessoa, né, provavelmente é um analfabeto funcional, já que ela não consegue, né, organizar o seu pensamento, né,
a sua visão de mundo e argumentar, né, em favor da sua opinião. Ela não consegue dar a sua opinião e argumentar, que é o que se espera num texto desse gênero, né, chamado redação. Sim. Uma pergunta, sempre existiu isso de analfabeto funcional ou é algo que foi estudado e veio agora, assim? Não, o termo mais utilizado era o termo analfabeto, né? Então, se nós formos analisar a história da educação no Brasil, nós vamos perceber que o Brasil é um país que não tem tradição de investir em educação. Então, antes se media mais o número de analfabetos, né? Então, depois que começou-se a incluir mais pessoas na educação, que a educação se universalizou no Brasil, pelo menos a educação básica, podemos dizer assim, mais precisamente depois da Constituição de 1988, é que se inclui mais pessoas entram na escola. Então, nós vamos ter mais pessoas alfabetizadas, e aí surge sim, essa necessidade de verificação, né, de se a pessoa consegue fazer uso dessa. Então, vamos dizer que da década de 80 para cá é que se fala mais em analfabeto funcional e depois em letramento, que é um termo mais recente. Letramento. Isso. Rapaz, antes de nós vamos começar, falar a gente depois. estava brincando sobre isso, vamos falar disso, né? Gente, olha aí, você vai saber o que é letramento. Hã? Você é letrado? A Flávia é letrada. Formada em letra, né? Eu estou brincando aqui se é a letra A, B, C, D, E, F, né? Se é consoante, se é vogal. Mas, nós vamos sair daqui bem letrado, sem ser analfabeto funcional, nós vamos ser o alfabetizado. Tem o que é o oposto do analfabeto funcional? É uma pessoa letrada. Letrada, então Isso. é o letrado. Mas não é aletrado, não é aleitamento, não é leito, é letramento. Essa confusão que nós estamos querendo destrinchar aqui para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Está entendendo aí, né? Então tá bom. E é muito interessante isso que ele falava, porque até então o termo mais próximo da realidade hoje, que as pessoas conhecem, é o termo alfabetizado, alfabetização e tudo. E isso dá até uma ideia de que a alfabetização só acontece com crianças. E aí que a gente entra na discussão. Então, não tem idade para ser um analfabeto funcional. Isso, inclusive você que já passou por um processo. Tem pessoas até que terminam a graduação e se tornam analfabetos funcionais. Porque o que acontece? Se a pessoa não faz uso daquilo que aprendeu, com o tempo ela vai esquecendo, e quando ela precisa, ela não consegue mais. Então, há esse analfabeto funcional que é aquele que regrediu também, né? É aquele que aprendeu, que conseguiu, inclusive, incorporar um pouco, mas depois ele esqueceu. Ele não usa mais isso, né, no seu trabalho, na vida diária. Então, quando ele precisa fazer isso, ele não consegue. Trava. Isso. Então, existe também esse analfabeto funcional, esse tipo de analfabeto funcional. Mas aquele que regrediu, né? E não só aquele que não conseguiu chegar, né? A gente fala do letramento, que você falava também, mas tem também a questão que a gente... tem gente com medo de português, da matéria, vamos falar assim, e tem medo de matemática. Mas a matemática também entra nessa questão do analfabeto funcional, né? Entra sim, porque a matemática é um tipo de linguagem também, e se você não consegue fazer cálculos simples, você certamente pode ser um analfabeto funcional. Se você não sabe qual é a sua renda familiar, se você não sabe quantos por cento você gasta com alimentação, quantos por cento você gasta, né, com luz, água e tal, se você não consegue fazer esses cálculos, é possível que você seja um analfabeto funcional. E tá vendo aí até onde vai? Tá vendo aí? Vamos se você não consegue ler um gráfico, né, não consegue saber a renda per capita da sua família, que são cálculos simples. O nosso produtor, não, o nosso produtor aqui, ele sabe fazer esses cálculos. E ele olha, rapaz, depois a gente fala sobre isso aí. Eu sempre sei. Mas assim, a falta de compreensão é muito grande, né? Ainda mais agora, no sistema de mídia aí, com celular e notícias que a pessoa ouve, repassa, tem preguiça de analisar a notícia e repassa do jeito que ela é, e a opinião do outro é que vale, a minha eu não tenho, então aquela eu concordo. Com certeza, nós vivemos a era da informação, né? É muita informação, o fluxo de informação é muito grande, então a pessoa fica perdida no meio de tudo isso, não consegue filtrar, não consegue se situar no meio disso aí.
e muitas vezes ela acaba sendo levada, né, pelas opiniões, pela onda, né, das coisas que vêm pelo meio, principalmente da internet, das redes sociais, que hoje fazem parte do nosso contexto. Então, eu sou alfabetizado, aí eu faço meu fundamental, depois eu faço o meu médio, vou para a faculdade, na faculdade também tem um analfabeto funcional, e se é identificado isso, tem jeito? Tem como eu deixar de ser? Sim, tem jeito, sim. Você tem que estudar, né? Primeiro a pessoa tem que se reconhecer. Tem que começar a ler, E perder a escrever, vergonha praticar também, a leitura e a escrita. Isso. Buscar ajuda. Então, é possível sim, se você identifica que você está nessa situação ou que tem alguém que está no seu poder ali, uma criança, alguém que... você pode trabalhar isso sim. Inclusive pessoas que são analfabetas mesmo, que não conseguem ler e escrever, mas que conseguem, né, acompanhar o filho, dizendo, olha, você precisa ir para a escola, você precisa fazer a sua atividade, acompanha. Isso é muito bom. Meu pai e minha mãe, por exemplo, a minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai nunca estudou, mas eles, né, me acompanharam. Então, viam nisso, né, algo importante para a minha vida. Que maravilha, né? Interessante. A minha também me acompanhava muito, ela também não era alfabetizada. Esse problema também pode estar envolvido com o próprio advento também das mídias, né, das redes sociais, da própria tecnologia, porque as pessoas começaram a deixar o papel para usar mais o celular, o computador. Tanto é que hoje é muito comum, pelo menos já lidei com alunos também nessa situação, em que os alunos não gostam, quando veem um livro que só tem palavras, já, chato. Sério? Preferem livros que tenham mais imagens, porque tem menos palavras para ler. Então isso também pode ser um grande problema, né? Diante desse tema do analfabetismo funcional. O que você acha? Sim, com certeza, né? A falta de interesse da pessoa, a motivação, né, em buscar. Isso daí também faz com que a pessoa se acomode e fique nessa condição aí. Então, A dificuldade de isso. se expressar, ela é também pode ser Sim. apontada. com certeza. Então, se você me perguntasse, como é que eu posso identificar, né, se eu sou ou não um analfabeto funcional? Se você me pergunta isso, eu diria o seguinte, se faça essas perguntas. Você consegue, se tiver que escrever uma carta solicitando emprego a uma empresa, você consegue escrever essa carta, só você, sem pedir para alguém escrever? Você consegue acessar um site, se inscrever num concurso, você mesmo preencher a sua ficha lá, online? Se você consegue, vamos dizer que você não mas se você não consegue, você consegue fazer os cálculos? Você sabe, né, qual é a renda per capita da sua família? Quanto é que você gasta com alimentação? Então, se você não consegue fazer isso, provavelmente, eu não vou afirmar, mas provavelmente você é um analfabeto funcional, né? Se você não consegue fazer isso. Procura a Flávia que ela ensina, né, professor? Isso. Verdade. Procura que ela ensina. Exatamente. Que maravilha, Nicole. Tu sabe fazer essa situação toda na tua casa? Quanto tu gasta nisso, naquilo outro? O básico das contas eu sei. Bota lá na continha. Eu fiz um curso de bolo, para fazer bolo. Você é boleira. Aí eu pago gastar tanto, aí tem a luz, tem a água, tem tudo, e eu ganho tanto e tal. Colocar isso. Bacana. Isso, então a pessoa tem que incorporar isso, porque é para isso que você estuda, né? Que você vai à escola, para você aprender a ler, escrever e calcular. É para isso, para você aplicar na sua vida. Então, às vezes o aluno lá acha que não tem sentido, mas tem sim. Né? Aquilo que você está aprendendo lá tem sentido sim, você vai precisar. Você tem que usar isso em favor da sua melhoria de vida. Tu acha que o problema está em como as escolas incentivam as crianças a aprenderem? Porque, assim, quando a gente está na escola, né, tipo, matemática. Para quem não gosta de matemática, que prefere história, tipo, matemática, tirando subtrair, somar, vou usar mais pra quê? Entendeu? Então tem isso. E assim, um analfabeto funcional é uma pessoa que não gosta de ler? Assim... Olha, pode ser que a pessoa não goste de ler, mas se ela tem consciência de que ela precisa ler, e ler mesmo sem gostar, ela não é um analfabeto funcional. Então, não é o fato de gostar ou não gostar, é de se você, mesmo não gostando, mas você faz uso disso, né, dessa tecnologia, né, que é saber ler e escrever.
Eu acredito também que está muito voltado para como eu utilizo isso, né? Essa prática. Né? Que, por exemplo, imagina, você pega um livro, temos aqui um livro, mas muitas pessoas veem isso, né, somente para pose, só para mesmo para ler por ler. Mas nós precisamos mudar esse pensamento. Ler para aprender, ler, quem sabe, para descobrir, ler, quem sabe, para se informar mais, né? E poder potencializar isso em nós também. Porque realmente eu conheci pessoas que falam, não gosto muito de ler, mas eu tenho que aprender alguma coisa, programar não sei o quê, tocar não sei o quê. Não, eu leio. Mas assim, para ler romance, não sei o quê, não leio. Então já conheci gente assim. Eu gosto de ler por romance, não sei o quê, coisas mais poesia. Imagina, as pessoas têm... Já conheci pessoas que têm biblioteca em casa, mas não leu nem metade daqueles livros. Ou então, se leu, não consegue compartilhar aquilo que leu. Então, isso é um grande problema. Nós estamos diante de uma riqueza. Então, nós devemos também saber fazer uso dela para a nossa vida. E a gente poderia falar de níveis do alfabetismo, mas o Destrin Chahir, ele está provocando aqui, vou usar essa palavra, esse debate para a pessoa se questionar. Eita, será que eu sou mesmo? Pintar curiosidade, né? Será que eu sou? Eu tenho medo. Eu tenho medo de me expressar. Por que eu tenho medo de me expressar? Eu vou falar de um determinado tema. Aí eu vou falar desse tema, mas eu digo, nossa, mas eu não domino esse tema. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é ler sobre ele, buscar informações sobre ele, mas buscar informações sérias, né? Sabendo de onde é a fonte, se tem um livro bom que fala daquilo. Aí eu pego e, bom, aí agora eu já tenho propriedade sobre aquele assunto um pouco, então agora eu tenho condições de debater, de até fazer pergunta. Aqui mesmo, quando nós vamos falar, a Flávia falava no alfabetismo funcional, eu digo, caramba, funcional, eu digo que parece coisa de pão, né? Pão integral funcional. Funcional é quando você joga uma semente, mas já, eu não sei quem inventou esse nome do funcional, não é? Algum pegou e disse, analfabetismo funcional, ou seja, estranho, mas tudo bem. E aí você pega e vem, traz para cá, reconhece um pouquinho, nossa, fala também de matemática, nossa, fala também da interpretação, fala também da forma de se expressar. Então eu tenho um pouquinho disso, não sou todo, mas tenho um pouquinho. Então aí vai esmiuçando e dizendo, nossa, aí eu vou ser melhor, vou buscar mais leitura, que é essencial. Eu li, não entendi, lê de novo, criatura. Ou não, professor, faz o quê? Aí lê a terceira vez, nada, então vai com alguém, vai com alguém que conheça e diga, olha, eu li, mas compreendi aqui, foi assim. Aí a pessoa vai dizer, não, mas tu foi no caminho certo, mas errado, aí vai se reeducar de novo, né? Isso. Vai se familiarizando. Então, se nós nos perguntássemos assim, quais são as causas, né? Por que existem tantos analfabetos funcionais no Brasil? E, assim... Então, é um conjunto de fatores aí que contribuem para isso. Então, podemos falar de processo histórico. Não se tem tradição no Brasil de investir na educação como deveria ser. Então, aí já é uma questão política também. É um fator político. Mas também envolve questões de pedagogia mesmo, questões didáticas dentro da sala de aula. A escola é a instituição que tem, né, essa função, né, primordial de letrar o indivíduo. Mas não só a escola, a família também. Que não adianta lá o professor, né, se esforçar, fazer tudo e tal, e chega em casa o pai e a mãe não acompanham o filho. Não pede, não tem essa cultura de ler, não dá exemplo. Aí, esse é um problema também. Então, nós não queremos encontrar culpado, mas verificar que esse é um problema que não depende só de uma coisa, né? Todo um sistema aí, é o sistema educacional como um todo, envolvendo todos os seus elementos, tá? O professor, mas também, né, os secretários, o ministro da educação, o presidente do país. Então, se você não investe em ciência, em tecnologia, tudo isso daí contribui. E assim, então, é um conjunto de fatores. Não é algo que está só assim, culpa do professor, não. Pode ser que cada um desses aí tenha, né, sua parcela de culpa, assim, claro, mas é todo um conjunto, né, que precisa trabalhar para que isso seja diminuído. E assim, quais os principais problemas sociais que o analfabetismo funcional causa? Assim, você enxerga?
Isso. Eu lembro que estava falando ainda agora de, por exemplo, escolher representantes. Sim, isso sabe? sim. Porque imagine só, você está no horário político e aí chegou um político lá todo, né? Faz o seu discurso, apresenta o seu projeto, até mesmo anticristão, e depois cita no final do discurso, cita um versículo bíblico do tipo assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você, esse que aí mesmo que é o político e tal, mas você não consegue, né, interpretar, né? Não consegue perceber que há uma contradição entre a proposta do candidato e aquele versículo. Então tem se você consegue interpretar isso, aí você vai conseguir, né, se posicionar em relação a isso de maneira crítica e escolher o seu representante de forma mais adequada. Então, não só isso, mas a questão mesmo de você conseguir um emprego, né, de facilitar, né, você encontrar um emprego e ascender socialmente, exercer a sua cidadania, exigir os seus direitos, né, fazer um requerimento pedindo o asfaltamento da sua rua, né, pedindo o saneamento básico, se envolver, mobilizar as pessoas para buscar os seus direitos. Isso daí tudo, se você souber fazer uso da escrita e da leitura, isso aí é em seu favor, né? Então, isso aí é o que se espera, né? O contrário disso é o analfabeto funcional. Se você não consegue fazer isso, então... Conversando antes, você falar de uma coisa interessante, que eu penso que não foge muito, sobre a questão do currículo. Eu acho que vale a pena, inclusive, chamar a atenção de muita gente. A pessoa, ela está querendo lá, a empresa coloca lá preciso de um analista de sistema. E a pessoa pega lá, manda o seu currículo, mandando tudo, menos que trabalha com alguma coisa nessa área de analista de sistema. E você dizia que é interessante dizer, se o emprego é para X, você tem que focar no teu currículo aquilo que realmente está se pedindo, dentro daquilo que você faz. Exatamente. Então, você mesmo elaborar o seu currículo, sem copiar, escrever já um pronto. currículo, né? Então, se você não consegue fazer isso, saber, né, como é que se faz e tal, que é uma coisa simples, você pode se enquadrar aí. Então, são muitos os obstáculos, né, as barreiras que se formam aí para quem é o analfabeto funcional, né? Porque ela não consegue exercer de maneira plena a sua cidadania. E isso provoca até mesmo um problema dentro das nossas casas, pela falta de comunicação também, né? Existe planejamento de vida. Isso. Muito bom. Antes de falar de alfabetização e letramento, saber essa diferença, eu estava acompanhando um texto da INAF, que é indicador de alfabetismo funcional. E ele fala de 5 grupos. O analfabeto, ele usa a linguagem rudimentar, ele usa elementar, usa o intermediário e o proficiente. Eu quero chegar nisso aí. Né? Então, ele fala desses 5, né? Dentro daquilo que eles são considerados analfabetos funcionais, indivíduos que integram os grupos analfabeto e rudimentar. Eles enfatizam isso. São considerados, por esse indicador, quem está integrado no grupo analfabeto e rudimentar. Já os demais, olha, Nicole, a gente não pode estar, né, nesses aí. A gente tem que estar no elementar, ou no intermediário, ou proficiente. Mas o objetivo com a professora Flávia é chegar no proficiente. No proficiente. E com o professor Almiro. Você tem que E esse indicador, né? É importante esses indicadores. Uma pessoa letrada, né? De explicar tudinho. Tem o analfabeto, mas também tem o letramento, analfabetismo e letramento, mas tem esses 5 grupos que são classificados para a gente ver onde é que está realmente identificado isso. Então, o analfabetismo, existe o alfabetismo e o analfabetismo. Né? Tradicionalmente se fala mais em analfabetismo, a questão negativa. Mas o alfabetismo é o contrário. Esse termo alfabetismo, ultimamente é substituído, né, pelo termo letramento. Então, o cidadão, né, bem alfabetizado, letrado, é esse que consegue aprender, né, a ler e escrever e incorpora isso na sua vida diária, no seu cotidiano, para a transformação da sua vida e da sociedade, não só para se adaptar à sociedade que está aí, como ela está, e reproduzi-la, mas de transformar essa sociedade para melhor. Então, o letramento é exatamente isso, esse processo aí de educação, de ensino, que leva o indivíduo a fazer uso disso daí no seu cotidiano, não só aprender
não fazer uso disso? Aí, porque não é útil, né, para a pessoa. Pode ser que a pessoa até consiga pegar um ônibus, né, olhando ali o número do ônibus e tal, mas isso aí é muito pouco, é preciso incorporar mais, praticar, isso mesmo. Então, o letramento é uma prática social. Então, o cidadão letrado é aquele que incorporou, que usa na prática do dia a dia esses conhecimentos da escrita, do domínio, né, das linguagens. Ah, que legal. Então, Então, letrado não é só aquele que estuda a letra, né? Não, com certeza. Nem um pouco. Então, e hoje nós falamos de multiletramentos, inclusive, né? É? O multiletramento... O que é isso? E come? É porque Mas as é sopa de linguagens... letrinha, né? É porque as linguagens são múltiplas, principalmente com o advento aí da internet, das redes sociais. Hoje nós temos textos de vários tipos, os textos multimodais, por exemplo, que são os textos que juntam, que são construídos com várias linguagens, né? Tem a linguagem verbal, não verbal, a linguagem em movimento, os ícones, símbolos. Então, você saber interpretar um texto desse é fruto, né, de um letramento, de um multiletramento. Você precisa saber fazer a interpretação de textos. Você está na rede social e tem um meme lá, né? Aí tem letras, né? Tem imagens. E aí, né? Como é que você vai interpretar? Às vezes é uma ironia, você pensa que o cara está falando literalmente. Então, tem que saber, né, interpretar isso daí. Senão você vai ler o que é uma ironia como se fosse ao pé da letra, né? Assim, literalmente, aí você vai ter problema. Imagina, e tem também vários exemplos de gêneros textuais que, por exemplo, assim, é um gênero conto. Dentro desse conto tem uma crônica. Ou então dentro desse conto tem um gênero de jornal dentro dessa crônica. Então, dentro desse conto, né? Então, às vezes as pessoas também não conseguem perceber quando que há essa mudança dentro do próprio texto também. Um grande problema. Isso, que tem gêneros que incorporam outros gêneros, né? Isso. Um romance, que é um gênero mais complexo, ele pode incorporar outros gêneros primários, né? São os mais simples dentro dele, né? De repente, um personagem lá dentro do romance pode enviar uma carta para um outro personagem. Então, essa carta vai aparecer lá no meio, mas essa carta é um gênero que está dentro de um outro gênero maior, né? Que é o romance. Estou no ensino médio agora. Calma. Entenderam? Então, existe isso aí. Existe. Entenderam? Mas vamos dar prosseguimento. A linguagem, né? O que falou? Multilinguagem? Os multiletramentos, né? Multiletramentos. Então, principalmente hoje com o uso, né, dos vários sistemas que estão... Então, você mistura hoje, né, as coisas. Você vai construir um texto, a tecnologia possibilita que você misture imagens em movimentos com letras. Isso lembra muito aquele cantor, o Arnaldo Antunes. Eu acompanho o trabalho dele e ele utiliza muito dessas multilinguagens. Eu acho bem interessante. Exatamente. Então, você precisa dominar não só a parte linguística, mas também outros sistemas de signos. No caso, a pintura, o desenho, os ícones, os signos, os emojis. Hoje tem um monte de coisa que estão aí. E tudo isso são formas de linguagem, de expressão. Emojis, aí a gente entra no WhatsApp. Tem até então uma tem- Eu pergunta. falava desse multiletramento, Flávia, aí eu dizia, será que a Flávia já é isso? Mas aqui tem esse multiletramento, ele fala do proficiente, a linguagem que o INAF usa. Isso. Produz texto de maior... Isso que você falava, complexidade. Aí, quais são isso? Mensagem, descrição, exposição, argumentação, interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de 2 variáveis, que é a coisa bem mais complexa. Isso. Consegue resolver situações, problemas relacionados com tarefas e contextos diversos. Então, é esse mais letrado, né? Que você Até falava, mesmo que é o saber proficiente, usar olha o que caixa bom. eletrônico, né, para sacar o seu dinheiro. Aí tem gente A que não dificuldade, consegue, não, né? tem muita dificuldade. Ele não sabe onde é que ele tem que apertar ali e tal. E aí não consegue, pede para outra pessoa, às vezes vai lá e até rouba a pessoa, né? Bichinhos. Então isso é uma barreira muito Tudo grande. é possível de aprender, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do nosso diretor Júnior. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Ele tá perguntando, o analfabetismo funcional causa confusão pelo WhatsApp por causa da interpretação errada ou porque as pessoas se expressam de forma errada? Depende da situação. Né? Olha, existe na linguagem que nós falamos também de de variação linguística, né? O que é a variação linguística? Que não existe só um modo de se expressar, existe a norma padrão,
né, da língua, então, que é aquela forma que você faz tudo de acordo com a gramática normativa da língua. Mas tem aquele modo de falar também que é informal. Então, você escreve num contexto como o WhatsApp, se você está falando com o seu amigo e tal, aí você abrevia tudo, né? O VC e tal, e um ok, coloca um emoji, alguma coisa ali. Então, vai. Então, para esse contexto, é válido e tal. Sim, mas há também o problema de você, se você quer expressar uma opinião, se de repente você não conseguiu, né, ali construir sintaticamente ali o seu textinho para informar aquilo, você pode causar, né, um problema de interpretação, né? Tipo, Tanto caixa alta. Eu você acho pode muito não expressar deselegante adequadamente caixa seu alta. pensamento, como a pessoa que está lendo também, né, pode interpretar de forma errada. Então, tudo isso daí é possível. É possível acontecer. Então, o problema, assim, depende muito, né? Ou a pessoa realmente não conseguiu se expressar, ou você que está lendo pode não ter compreendido, né? Mesmo que ela tenha se expressado adequadamente. Maravilha. Mas, vamos, assim, vamos falar mais. é bom dizer que no contexto das redes sociais, num ambiente informal, é comum que se use, né, de abreviações e formas específicas nesse contexto, que a gente não pode chamar como errado, mas que é adequado para esse contexto. Agora, se você está num contexto formal, se você está enviando uma mensagem para o seu patrão, né? Aí é outra coisa, né? Se você trabalha com atendimento, né? Pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, aí você precisa ter uma linguagem, mas se você está conversando com seu amigo, aí é outra coisa. Depende do contexto. Sim. Saber com quem está falando, né? Isso. E da Aí. forma como você usa também os elementos linguísticos, né? Porque ainda que seja uma mídia social, ainda que seja um celular, um WhatsApp, é muito importante também escrever, pelo menos basicamente... Pelo menos colocar interrogação quando é uma pergunta, por favor. Mais ou menos isso, uma virgulinha ali certinha, porque aí isso sim causa uma certa confusão lá do Causa, outro sim. lado. Sim. Isso é sério. É muito sério, imagina, você não coloca a vírgula De lá. uma outra forma e a outra... Não, mas não era isso que eu queria. Exatamente. Imagina, você não coloca a vírgula lá diante do vocativo e a pessoa não vai entender, entendeu? Outra coisa. Isso. que a pessoa ainda diz Ou que a você outra não tá- coloca a interrogação, né? Vai ser uma afirmação, né? Não vai ser uma pergunta, né? Exatamente. Então, são vários O que aspectos. você quer dizer com aquilo, né? Mas, gente... Porque uma coisa é a modalidade escrita da língua, outra coisa é a modalidade oral, né? Na modalidade oral, né, você tem a entonação, né? Aí você faz uma pergunta e tal, mas aí, na escrita, você não tem a entonação, então você tem que colocar ali... Eles foram para isso. Para ser uma pergunta, tem que colocar a interrogação. Foi senão... exatamente para isso que foram criadas as pontuações, né? Para E, tipo, justamente representar essa questão da entonação e tudo. Tem ritmo gente que já também. atropela a vírgula, ponto, vai embora e já chega lá no E final. caixa... Nossa, eu não sei a necessidade da caixa alta. Tá, eu sei, você esquece lá de desativar, mas não faça, porque parece que você tá gritando com a pessoa. Na dúvida é melhor ligar, né? Falar que É. fica melhor. Aí se expressa de uma forma diferente. Mas, ó, vamos dar uma pausazinha, que a cabeça está esquentando, né? Ainda bem. Que esse é a intenção do Destrincha Irmão. E vocês que estão nos acompanhando, a Nicole está beliscando aqui o salgadinho da Big Delícia. Sabor irresistível. Ó, esse aqui é de costelinha com limão. Né? Muito bom. Então, nosso É muito abraço gostoso. pro Salles, aqui, ó, um pouquinho para comer aqui. É, Professor gostoso. Miriam, Eu gosto professora. desse, hein? Eu gosto. Obrigada. Salles, eu vou ter que comer um aqui, tá? Mas, ó, uma delícia. Manda E aí- mais pra gente. Hoje você nós que- temos aquela, né? um monumento diferente aqui na nossa mesa também, né? É. Veio de onde, hein? Da livraria Nossa Senhora Aparecida. Nosso amigo Zé Maria está conosco a partir de agora. Que bom, um abraço, meu irmão. Grande Obrigado. abraço. Obrigado. Um abraço para o nosso amigo Rossetti da HR7 Engenharia. Um abraço para o nosso amigo José Marques, da J Marques. Nossa, os amigão Viana, o Sérgio, né? O Sérgio, o Igor da Brilhante, meus irmãos, ó. Um abraço forte, muito obrigado mesmo. Aqui hoje é dia de falar do analfabetismo funcional. Então, vocês que acreditam nesse projeto, nossa, ó, vocês para nós são super alfabetizados. Como é o nome? Letrados, né? É. Não, vocês estão proficientes, viu? Proficientes, é isso? Eu não posso dizer errado, senão vão dizer, ixi, esse rapaz do programa Destrincha aí, irmão, ele está fazendo confusão com as coisas. Mas esse instituto é importante, né?
que faz esse indicador, eles colocam de 15 a 60 e poucos anos. É interessante isso, ficar medindo isso a nível, principalmente aqui no Brasil. Sim, o IBGE faz isso, né? A nível mundial, tem a Unesco e outras instituições que fazem essas consultas, essas pesquisas. Aqui diz que aí no Brasil é pelo Instituto nos Paulo Montenegro, censos. nem conhecia. Mas não. Instituto Paulo Montenegro, IBPM. Aí, só que esse instituto ele tem parceria com a ONG Ação Educativa, apoiada pelo IBOP, IBOP Inteligente, com o objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira de 15 a 64 anos. É uma informação a mais, né? Com certeza tem a nível mundial também isso. Sim, com certeza. Tem sim. Caramba, deu para aprender Muito bem. alguma coisa? Muita coisa, Tá né? dando para acompanhar? Nossa, Tá. Isso. É muita coisa. é muita coisa. E, Almiro, aproveitando aqui sua presença também, já falamos bastante sobre esse tema super importante. O que você diria, assim, como professor, porque eu sei que você também atua dentro de uma escola e é professor já há algum tempo, diante dessas dificuldades, quais são as dicas que você daria para o povo que está nos ouvindo agora para melhorar ainda mais, para chegar lá nesse letramento, para chegar lá nesse proeficiente? Que dicas você daria como professor? Olha, se você é professor, né, você tem que verificar a sua didática, né, a sua Isso. metodologia de ensino, para ver como é que você está ensinando. E mais, você não precisa ser só... Não estou falando com professores de língua portuguesa, estou falando com todos os professores. Se Sim. você é de matemática, de química, de física, Sim. os seus alunos precisam interpretar, né, os seus textos. Então, você faz parte disso. Então, se você também é pai de família, né, se você é mãe, se você é responsável por alguém, por alguma criança, alguém, você tem que acompanhar, acompanhe, né? Então, verifique, dê exemplo, leia para a pessoa, leia para a criança, leia junto, né? Então, escreva, pratique a escrita, né? Em vez de estar só pedindo para as pessoas fazerem, faça você mesmo. Se fez a primeira vez, não deu muito certo, a segunda, a terceira. Escrita é prática, né? Não basta só o professor lá dizer como é que faz tudinho, você até aprende, né? Assim, mas teoricamente, na hora da prática não consegue. Então, tem que praticar, senão não vai para frente. Então, e se você é político, invista mais na educação, né? Invista, né? Então, para cada pessoa é um conselho diferente, não? Se Tem você muito, é tem muito político, né? político que é analfabeto Isso. funcional e gosta de Defenda a educação, investimento em bastante. tecnologia, em ciência, né? E valorize o professor, melhore o salário, né? Acompanhe o equipamento nas escolas, coloque internet, né, nas escolas que não tem. Então isso daí e equipe, né? Tem que equipar, né, as escolas de maneira adequada, umas bibliotecas com livros, com bibliotecários. Você vai numa escola, tem a biblioteca lá com poucos livros e não tem bibliotecário, não tem quem cuide. A biblioteca não cumpre a sua função. Sim. Então, tudo isso daí é um problema, né? Então, para superar o problema do analfabetismo funcional, então é um conjunto de forças aí. Tem que envolver todos esses elementos aí, né? É o professor, é o político, é a família. Então, todo mundo tem que estar envolvido. E é um perigo, né? Imagina, até vamos falar um pouquinho de igrejas. Existem muitas igrejas. Sim. E aí tem interpretação da palavra. E tem muita gente que interpreta do seu jeito. Não interpreta como a história foi escrita, em que contexto ela foi vivida, não traz para o contexto atual. Então pega uma palavra numa oportunidade e diz assim, isso aqui quer dizer isso, porque isso aqui me atrai ele para a minha igreja. Mas não vai lá atrás para ver onde foi o contexto daquilo que aconteceu, para poder trazer aqui e dizer o que realmente a palavra de Deus está falando. Isso acontece muito. Isso, acontece muito. Então, é isso aí. Tem as consequências também, né, para a sua formação cristã. Então, se você é um cristão católico, por exemplo, aí se alguém chega, né, diante de você e apresenta Êxodo 20, aí diz para você que você é um idólatra. Se você é um analfabeto funcional, você vai acreditar nisso. Cegamente. Isso. Que nem fake news. Vai se revoltar. Mas você precisa, né? Se você não for um analfabeto funcional, né, certamente você vai lá verificar, né? Vai ler o Êxodo completo, vai ler, vai relacionar, né,
essa parte com outras partes. E vai ver que lá na Bíblia mesmo diz, né, que Deus pede para construir imagem, para fazer imagem. Então, e você vai ver que no final das contas que Deus não quer que seja feita a imagem de ídolo. Então, a imagem é uma coisa, ídolo é outra. Então, senão teríamos que condenar todas as imagens. Então, Deus não proíbe, né, no sentido genérico, a se fazer imagem, mas no sentido específico, imagem de ídolos. Então, uma coisa é a imagem de santo, outra coisa. Então, assim, se você não consegue relacionar partes da Bíblia, interpretar de maneira de acordo com o magistério da igreja, né, ainda tem isso daí, né? Porque na igreja católica é assim, a livre interpretação não é assim. Como é que o Espírito Santo vai dar várias interpretações, né, sobre um ponto da Bíblia, interpretações diferentes para pessoas diferentes, né? Que o Espírito Santo é esse contraditório, né? Então você lê a Bíblia e diz, o Espírito Santo me inspirou que é isso aqui. Então, pronto, aí eu fundo minha igreja, né? Não pode ser assim. Então, se existe uma verdade, ela é uma só, né? Não são duas verdades. Então, é preciso ter essa segurança aí. Então, o analfabetismo funcional também atinge, né, essa área aí da religião também, né? Se você não souber interpretar, não saber qual é a posição da igreja, se você nunca leu o catecismo da Igreja Católica, aí você vai ficar... Além de ser analfabeto você funcional... se deixa levar, né? Se deixa por levar, outras pessoas. vai ser analfabeto funcional e vai levar muita gente ao analfabetismo funcional, porque vai aprender errado. Isso. Muito legal Mas- isso. tem isso daí. Um analfabeto funcional pode influenciar outra pessoa a ser? A gente está discutindo isso, acho que foi... Sim, sem dúvida. Se você é acomodado será? e outras pessoas que vivem com você podem também se acomodar de repente, né? Alguém me disse isso, me ensinou assim, eu aprendi assim. Isso, Sim, hoje o que mas- mais existe é isso, né? As fake news Mas aí também, acho que ele já nas é, né? redes sociais. Ele Então, não busca você tem que... isso. Eu acho que o problema tá também na catequese. Aquela, né? Porque Também na sim, catequese mas a não gente... só, né? Mas também sim, A lá gente podia também. ter um pouquinho, pelo menos na catequese, né? Um pouquinho de início de, tipo, uma escola bíblica, uma coisa assim mais... Sabe? Eu acredito que poderia ter. Não sei se tem, né? Faz muito Eita, tempo que eu coisa boa! Analfabetismo muito- funcional, já vamos dizer assim, já entrou para a questão da igreja, mas aí também, não é? Então Isso, é para a sua importante formação destacar, cristã, né? legal. Porque na catequese sim. que a gente tem o primeiro tema amplo. contato com textos e não sei o que, assim, de uma forma mais de estudo mesmo, né? Isso, você tem que saber a doutrina da sua igreja, né? Se você é católico, Ah. você precisa ler o catecismo da Igreja Católica para ver qual é a interpretação oficial da igreja a respeito da Bíblia, da palavra. Porque se você não sabe, aí vem outro, né? De uma outra denominação e vai dizer coisas para você, você vai acreditar, né? Na doutrina, né? Isso, então você precisa conhecer, né, a sua fé. Então, o letramento também envolve isso daí. Você saber e respeitar também, né, as Claro. outras religiões, Sim. ser tolerante, Sem não no dúvida. sentido de você assumir outras perspectivas, mas de você saber, né, qual é a sua Sim. e respeitar a do outro. Isso aí tudinho também. Informação interessante aqui da INAF, o Flávia e Almiro, que eles fizeram uma pesquisa, né, mas foi em 2018. E aí, entre várias pessoas, né, sobre as habilidades e prática de leitura, de escrita, de matemática da população aplicada ao cotidiano. Aí olha que encontraram: analfabeto, 8%, rudimentar, 22%, elementar, 34%, intermediário, 25%, proficiente, 12%. E aí a pesquisa a possibilidade de ter uma noção de quem são os analfabetos funcionais. Esse é o motivo maior dela, que eles classificam como analfabeto na categoria analfabeto e rudimentar. O que, né? que é rudimentar? Rudimentar tem aqui. O que é? O analfabeto, a pessoa que foi alfabetizada... Só sabe escrever o nome? Isso, só sabe escrever o nome. Esse é o rudimentar. minimamente. Isso, ver o número do ônibus que está chegando, Texto é o simples, 300 coisa e tal simples. que está chegando Ah, aí, eu vou tá. pegar. Então, isso ele ainda consegue fazer, mas é muito... Entendi. Que é se maior, você que pedir é para a menor. pessoa escrever um textinho, um bilhete, ela não consegue, né? Aí, Muito limitado. É.
É nesse período aqui que está o negócio. Então nós temos E que... tem muita gente aí, né? Tem muita gente Aí aí. está em termos de porcentagem, mas Aqui. se você coloca em números absolutos, vão lá os seus milhões de pessoas, né? 22%. O intermediário está até bom 25%. Né? O elementar, que é o meio, é o maior, que deu 34%. É porque muita gente mente, né? Você fez até quanto? Aí a pessoa fala, até o ensino médio. Mas ali não tem jeito, porque é aquilo que você falava, o teste a pessoa acompanha, né? Esse a é teste, entrevista, é? né? Vai, Não, porque vai é o fazer a seguinte, pesquisa. isso é um processo. Então, se você disser assim, você pode colocar critérios, né? As instituições, quando vão fazer esse tipo de pesquisa, elas têm que colocar critérios para poder, né, saber, ter parâmetros para dizer, olha, até essa pessoa é um analfabeto funcional. Então, às vezes coloca como critério a pessoa que fez até a 4ª série, por exemplo. Se fez até a 4ª série, então ela se enquadra na categoria de uma pessoa analfabeto funcional, porque ela aprendeu a ler e escrever, mas ainda não consegue. Quarta série a pessoa tem quantos anos? Como? Tipo, tem 12 anos uma pessoa da 4ª série? Não. Ai, que faz muito tempo, gente. Eu nem sei. Tem uns Se 8 for anos. acompanhar 7, 8, 9, 10. Eu a sei que eu média tinha de 10 16 anos quando Se eu tava começar com no 7 anos, tem 10 anos. segundo ano. Tinha 16? Tem 10 anos. Tinha 16 anos. Uns 9 anos. 9 anos de idade. Mas o Aí a pessoa interessante é quarta que também série. nessa questão da juventude tem a questão dos adultos, né? Os adultos. Isso, mas aí o adulto, né, se ele não consegue, ele é um analfabeto funcional. Se ele não consegue dominar a escrita, por mais que ele já tenha concluído o ensino médio, já tenha até feito uma graduação, mas se ele não faz uso disso, se ele esqueceu, ele é um analfabeto funcional. Mas Tem ele- gente que termina a base. Eu lembrava na faculdade, né? Quando eu ia fazer meu TCC, aí o rapaz dizia, rapaz, está tudo montado na internet, pega lá, já vem bonitadinho. Eu digo, sim, mas e na hora de eu apresentar, como que vai ser? Isso É o que tem que fazer, me gastar Isso. e fazer, senão... se Mas a tem muita pessoa- gente que recorre a isso, infelizmente. Isso. Se recorrer a isso, né? Se eu não já aprender um decorado, sintoma, não né? sai Se nada. você consegue fizer escrever. isso, você está sendo analfabeto funcional e vai levar muita gente para o mau caminho. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas aí no caso também das pessoas mais velhas, existem muitas técnicas também para elas treinarem sozinhas Ensinar, né? em casa. Sozinhas mesmo. Eu já terminei a faculdade, mas eu quero me esforçar para sair desse nível aqui, dessa modalidade de analfabetismo funcional. Pode treinar leitura em voz alta, pode Ali na frente do treinar... espelho, né, Flávia? Pode treinar a memorização de pequenos trechos de textos, pode treinar a escrita, por exemplo, eu tava assistindo um filme, vou tentar resumir aqui, mesmo que seja só um parágrafo, já é um começo, para essa pessoa já fazer um treinamento e ir evoluindo aos poucos. Não precisa começar assim de algo extraordinário, não. Bacana. Não precisa. Pelas coisas básicas nós podemos começar. Eu fazia isso quando eu tinha 8 anos, tipo, Sim. tinha um documentário, aí eu falava, vou ver o que eu lembro do documentário. Eu escrevia tudinho, assim, o que falaram. Imagina, hoje em dia existem muitas pessoas que morrem de vergonha de fazer um comentário na Santa Missa, de fazer uma leitura na Santa Missa, de cantar na Santa Missa. Então, isso até ajuda também a pessoa a ir desenvolvendo também essas capacidades, porque todo mundo pode ter essa capacidade. Pode se preparando antes, né? Sim, é uma prática. Bacana. É uma prática. E aí, estão gostando? Você que está nos acompanhando pelo Spotify e também pelo YouTube. Quem está acompanhando pelo YouTube, não esquece de dar o joinha. O que é joinha, Nicole? O joinha é aquele dedo que faz assim, é? É o gostei. Ali, aquele ali é o joinha. Quanto É. mais joinha, melhor. Porque esse tema vai chegar a mais gente. Sim. Vai ser bem divulgado, né? O joinha. E aí se inscreve lá no nosso canal. Digo, vou me inscrever aqui. Compartilha. Não tenho tempo de ver pelo YouTube, mas vou ter uma oportunidade. Mas o Spotify tem que baixar, né? Quem não tem? Tem. Pra Peraí, poder gente. acompanhar. Nos outros episódios, acho que a gente vai colocar alguma coisa para pendurar a cabeça do Agostinho, para ele parar de virar a cabeça De e virar a cabeça? esquecer do Do microfone. que às vezes sai baixo. A minha voz é tão alta que eu digo, me permite, inclusive em algumas ocasiões, não usar microfone, porque a voz Deus me treinou para ser alta. Ela é tem meio o dom violenta da- às vezes, mas não da é. voz alta. Pois é. Mas a gente vai trabalhando. Por isso que é bom a gente ter professor e amigas assim que podem nos ajudar, né? Isso. É Então, interessante. esse contexto da igreja é muito importante, porque é um ambiente onde você também pode Sim. letrar, né? Sim. Educar. Eu mesmo tenho experiência disso aí. A minha oralidade ela foi desenvolvida principalmente na igreja.
A tu o quê? Aí, oralidade, né? Aí, Me expressar oralmente. Aí, não, Porque porque... a língua, ela existe nas modalidades oral, né? Sim. Que primeiro nós falamos, depois aprendemos a escrever. Então, mas tem pessoas que não desenvolvem, né? Essa parte, assim, pelo menos em ambientes formais, ou então mais ou menos formais. E eu comecei na igreja assim, né? Fazendo catequese, depois me envolvi em grupos de jovens, fui coordenador de grupo de jovens, depois me envolvi em coordenação da igreja, aí fui secretário, aí participava das reuniões, falava, né? Dava a minha opinião. Então, tudo isso daí foi ajudando. Então, se hoje eu sou um professor... Um letrado, professor letrado. Não posso... se eu consigo me expressar melhor, né? Que antes e tal, porque... foi sendo desenvolvido em ambientes como esse, na igreja. Na igreja. É por isso que freis e freiras falam tão bonito. Que bom, que maravilha. Porque são ambientes onde pode ser trabalhado essas questões, onde você exerce, incorpora. É aí que você vai exercitar isso que você aprendeu na escola. Né? Então, você sai daquele ambiente escolar, né, onde você aprendeu a ler e escrever, e você pratica isso. Depois fui catequista, então tudo isso daí. Então, se você é um cristão católico, né, você pode fazer muito bem o uso da escrita e da leitura, né, dentro desse ambiente religioso. É bom que nessa tua caminhada toda tu não deixou ninguém analfabeto funcional, né? Tu colocou lá em cima. Parabéns, professor, é isso aí, né? Não, Flávia? Imagina, a própria igreja ela também nos estimula a isso. Tem muitas pessoas que não conhecem, mas temos a Lexio Divina, né, que também ela tem... Primeiro tem a parte da leitura, depois do entendimento, interpretação... Depois, o que Deus me fala, o que é aquilo para mim. Então, também transforma em oração. Tá. Para quem não sabe o que é isso e onde eu encontro isso aí. Para quem não sabe. É uma espécie de... Como é que eu posso dizer? É uma prática cristã, né? Todo dia tem uma leitura ali, né? Uma sessão de leitura. É própria deles, mas é muito interessante. Leigos também podem fazer, qualquer um. Né? Eu vejo isso onde? As livrarias tem. Pensei que era online. Muito legal. Não, também tem online, pode fazer, tem vários aplicativos que... É uma forma de treinar, né? Isso, também. Muito bom. Então peguem a dica aí, ó, já. É bem legal. E aí, alguém quer continuar sendo analfabeto funcional? É melhor comer um pão funcional, que aí é mais saudável, mas não seja um analfabeto funcional, viu? Nosso diretor é um proficiente. Aí, não sei. Não? É ou não? Vamos analisar. Ele é um pouco amarrado, mas eu já sei o remédio dessa amarração. Nós amarramos. Tá nervoso, tá nervoso? Tá nervoso, não. Mas que bacana, né? Mas que papo agradável, que papo Uma agradável. avaliação, né? Esse papo aqui tá muito agradável, eu gostei. Muito legal. Muito legal mesmo. Desde já, muito obrigado. Certo. Tá muito legal. Tem umas perguntas aí. De repente você pode fazer pergunta. Coloca lá, ó, vai lá nos comentários e diz, olha, eu queria saber disso daqui. Como é que isso não faz? ficou claro no não ficou episódio. claro isso e você tal. E a pode- gente vai estar respondendo, viu? Isso. Quem sabe até o Almiro também pode nos ajudar. Sem dúvida. Ele vai responder ali. Cada um que fizer uma pergunta vai ser respondido. Mas que Muito bom. Que legal. Que maravilha. isso. Eu não quero ser... A palavra correta é dizer que eu não quero ser mais iletrado? Iletrado. Ou não? Se você não quer ser mais iletrado, mas você é iletrado? Eu Se- não, se você quer dizer isso- eu não me sinto, eu sou muito atrevido. E o bom, né? A pessoa ser aberta, eu gosto disso. Aprender sempre. Sim. Qualquer aprendizado. Deu uma coisa, opa, pesquisa. Vamos atrás. Porque aí a gente vai aprendendo e vai... porque tem que saber o que está falando. Isso, com Tem que estar certeza. aberto para... Apareceu uma palavra nova, alguma coisa assim, você precisa ir Exatamente. pesquisar. É né? muito Perguntar. interessante essa Quando eu questão. leio o livro, né? Aí, tipo, eu não sei a palavra. Aí eu vou lá no dicionário e eu pego o post-it, pá! O post-it. Isso, aquilo. Porque, E mano... hoje, né, devido ao excesso de informação, é bom que você verifique a fonte também, né? Isso. Porque isso daí é importante. De repente pode ser um curioso que está falando sobre o assunto, dando uma opinião lá que não tem nada a ver, né? Exatamente. Então, verifique se aquela pessoa, a fonte ali, se é confiável, se é um especialista na área que está falando aquilo e tal. E aí é uma informação mais confiável. Quando vier um dizendo assim, lá escrevendo algum texto assim, bem tchan, e você dissesse, e ele ainda diz no final, acredita em mim, eu digo, sai daí, analfabeto funcional, vai estudar, vai se letrar. Agora vai ser assim, vai se letrar. Ai, que maravilha. Chegamos ao final? Sim. Chegamos, É isso? né, diretor? Nossa, Chegamos. gratidão, Almiro. Obrigada. Então, pronto. Né, a Eu que disponibilidade do agradeço. teu tempo de estar aqui com a gente, cara, foi muito bom mesmo, muito agradável o bate-papo, obrigado, Flávia, de estar junto aqui também com ele, né,
Que maravilha, e a toda a nossa equipe aqui, gratidão. Gratidão a todos os nossos amigos patrocinadores. Olha, Sim. Big Delícia, você que está assistindo, bom demais. Nosso amigo Salles Até acabou já. Muito bom. A Nicole acabou tudo, depois ela vai pro de pimenta. Não. Pimenta. Não? Arde muito? Arde, não quero. Vou Tem ali gente que gosta, tem outros aí. Ainda tem ali de Pai costelinha. J. Marques, o HR7, o Igor da Brilhante, o Viana Viana, o Sérgio, o Zé Maria, nosso amigo. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. E o nosso programa continua. Tem outros temas aí. Obrigada, vai estar rolando, gente. vai estar rolando. Dá dica pra gente de temas. Nós temos outros temas muito legais por aí. Beleza? Tamo junto? Até o próximo Muito episódio. obrigada. Dá um tchauzinho Muito pra quem tá obrigado. nos assistindo e pra quem tá nos ouvindo, ó. Um abraço. Opa! Eita!